Bom dia, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom a gente poder estar juntos nesse dia, Cristo está chegando ali. E esse tempo a gente poder estar pensando, né, a respeito da palavra do Senhor e aplicando ela no nosso coração, na nossa vida, né? Chegando aqui alguns queridos, já as notificações já apareceram. Dia. Atrasei, mas estou aqui. Sim. Hoje é 4 de... Não, 4? Hoje é 4. 1, 2, 3, 4. É 4. 4 de dezembro. Dezembro, já, né? é. Olha aqui, a Dani com a gente, Paulo Roberto, Luiz Fernando, Marlene, a Áurea, Isabel, o Rudibert, Noemi também, Luiz Fernando de sextou. Mércia com a gente, bom dia, Mércia, como é que tá a tua sogra? Manda aí notícias, estamos orando por ela. Denise e o Léo com a gente também, nesse tempo especial. Bom, queridos, eu reservei para esse tempo um texto que, todos os textos que eu tenho falado têm um significado especial para mim, né? E esse também tem. E eu queria que a Cris estivesse lendo, que é 1 João 1, de 8 a 9. 8 a 9. Tá. 1 João 1, 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. A Mércia está dizendo que está melhorando, cada dia um pouquinho. Vamos continuar orando por ela, viu? A Marlene disse isso, a sogra dela, mãe do Juca. A Marlene disse que depois de 11 horas sem energia, ontem pudemos assistir a live de noite. Ontem à noite, né? Aqui também, ontem nós ficamos sem luz até 2h30 da tarde, para ser aqui a região central, né? Não, é um bairro. É aqui, mas Vitor mesmo Conde. assim, é perto do centro e ficamos muitas horas sem luz desde a madrugada, né? Mas bom, é isso. Esse texto para mim ele tem uma importância, primeiro porque ele vai contra tudo que a gente acaba experimentando e vivendo na vida cristã, que não deveria viver, né? Eu tenho conversado muito com alguns queridos, né? E a gente tem percebido como as pessoas e como a igreja de Cristo acaba tratando o pecado, o pecador, e alguns vão varrer isso para debaixo do tapete, não vão dar importância para isso, vão dizer a vida é assim mesmo, o amor de Jesus por nós, a graça nos salvou, e de uma certa forma não coloca uma atenção a respeito das nossas práticas, das nossas ações, dos nossos pecados. E aí fica solto, não tem nenhum freio, né? Tudo é a graça. Por outro lado, alguns podem ter tido uma experiência de igreja de uma postura tão pesada com relação ao pecado que colocava uma divisão entre os que pecavam e os que não pecavam. Os que não cometiam nenhum erro e os que cometiam um erro. Pior ainda, colocar numa escala moral, né, os pecados. Então, quem mentia estava no nível menor. Quem falava uma fofoquinha estava no nível menor. Mas quem tinha um adultério, um relacionamento extraconjugal, quem tinha um problema na sexualidade, quem tinha um problema talvez com vícios, né? Ele estaria numa escala, roubo, num vício tal, teria numa escala lá em cima e seria um pecador contumaz.
E aí a gente criou um conceito de que tem gente menos santo, gente que peca menos, gente que peca mais. Teve um tempo na igreja brasileira que tinha até um conceito de gente que podia não pecar, né? E que já tinha vencido o pecado. E porque orava muito, tinha um tempo de oração maior do que todos, e uma espiritualidade assim que passava a ideia de que quanto mais tempo você estava com Deus, você não ia pecar. Quanto mais tempo você está com Deus, é claro que você tem menos tempo para pecar. Teu coração está mais próximo de Deus, sua vida está mais próxima de Deus. Mas o texto bíblico já afirma uma coisa categórica. O negacionismo a respeito do pecado não existe. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Nós somos pecadores e há uma característica em nós, há uma natureza pecaminosa ainda latente, lá dentro, atuando nos nossos membros, como Paulo diz. E essa é uma verdade que a gente não pode negar. O que nós não podemos negar é a luta a respeito disso. O que nós temos que colocar bem claro é: eu sou assim, mas eu não quero estar assim. Eu tenho uma natureza ainda pecaminosa a ser vencida lá na glorificação do corpo, quando Cristo voltar. Sim, eu tenho isso. Mas eu não quero ser assim. Eu não quero fazer assim. E aí a gente entra no segundo versículo. Eu vejo aí a libertação. Se o primeiro me mostra que eu sou pecador, o primeiro não me faz fugir, dizer assim, não, isso eu não faço. Fulano faz, isso eu não faço. Mas você peca outros pecados de outra maneira diferentes. Todos nós somos pecadores. Não fomos pecadores. Somos pecadores. E isso não é para a gente dizer, é isso mesmo, como alguns irmãos, né, como algumas vezes eu via na minha atitude no passado. Embora eu não gostasse muito da ideia da acomodação ao pecado, eu sempre tive uma crise quando pecava. A minha crise não era com relação a achar que eu não teria pecado. Não, eu sempre tive esse conceito. Mas eu caminho com irmãos que acabam se acomodando com essa verdade que somos pecadores. E não tem nenhuma tensão dentro do coração dele de dizer, não, mas eu não quero ser assim. Eu quero que haja uma transformação, eu quero que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifique de todo pecado, como diz o versículo 7. Eu quero que a graça me alcance, mas eu não quero fazer dela uma situação onde seja uma graça barata, como Dietrich Bonhoeffer falava, né? Que é uma coisa assim, não, Jesus morreu por mim, então ele pagou meus pecados, está tudo pago, então eu posso continuar nessa vida pecaminosa. Não, existem pecados que estão latentes em mim, mas existem pecados que eu os procuro, os pratico e os alimento. E é esses pecados que eu tenho que estar assim, com o meu coração dizendo não, com a minha boca dizendo não, com os meus olhos desviando deles, com a minha mão fugindo deles, com o meu ouvido saindo, não desejando ouvi-los. Não alimentar esse lado pecaminoso meu, que é natural meu, que eu não preciso nem me esforçar para pecar. Ele já está em mim. Essa é a primeira parte desse versículo que me inspira. Eu sou pecador, mas a segunda parte me diz, há uma necessidade de se livrar disso, há uma necessidade de restaurar sua comunhão com Jesus, há uma necessidade de logo que acontece, já voltar ao seu coração com um sentimento de confissão, de arrependimento, de pedido de perdão, de transformação, para que aquilo não se torne parte integrante de você. Para que aquilo não se torne natural, para aquilo não se tornar comum, para aquilo não se tornar corriqueiro, para aquilo se tornar um acidente e não uma rotina. O pecado na vida do cristão, na vida do servo de Jesus, ele é um acidente. E às vezes a gente acidenta hoje, acidenta amanhã, acidenta depois, mas rotina eu não quebro a rotina, eu continuo fazendo aquilo porque acho até que aquilo faz bem. Se confessarmos os nossos pecados
Isso quer dizer que há um conceito de que é pecado. Porque ninguém confessa um erro que não cometeu, né? Ninguém vai fazer isso em situações normais. Nós só vamos confessar aquilo que entendemos que é errado. Por isso nós temos que estar bem claro que é pecado na nossa vida. E confessar. Então confessar é uma atitude, é uma postura. É a boca abrindo e dizendo que há algo de errado. Não é varrer para debaixo do tapete. Não é negacionismo. Não é dizer não existe. Ah, é assim mesmo. É dizer existe e eu estou confessando. Está errado. Isso não é certo, Senhor. E aí, essa postura vai encontrar, em contraproposta, um Deus, um Jesus amoroso, que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Veja, só vai haver perdão de pecados se houver confissão de pecados. Só vai haver um Deus amoroso em direção a você, misericordioso em direção a você e a mim, te restaurando a comunhão, porque todas as vezes que nós pecamos há um rompimento da nossa comunhão com Deus. Não há um rompimento da nossa relação de filho e pai. Não. Você não deixa de ser filho de manhã porque você pecou contra Deus e conserta com ele, você volta a ser filho de novo à noite. Filho é filho. E aqui nós não estamos falando de perda de salvação, nós estamos falando de perda de comunhão. A salvação em Cristo Jesus, ela é outorgada por causa daquela cena lá na cruz. E nós a apropriamos, não por mérito, mas pela graça de Jesus Cristo. Então nós nos tornamos filhos de Deus. O amor de Deus tomou conta do meu coração. E agora eu sou filho amado de Deus. Mas como filho amado, às vezes eu tomo atitudes erradas. E isso é pecado. E nesse momento eu quero restaurar minha comunhão, porque naquele momento a minha comunhão com Deus está rompida. Acontece com você, acontece comigo. Você como filho algum dia ofendeu o pai ou a mãe ou fez alguma coisa errada. Naquele momento você se sentia envergonhado, você sentia que estava errado. E você queria logo confessar para ou receber a punição ou receber o perdão, né? Porque naquele tempo a gente recebia a punição e depois recebia o perdão. A gente recebia os dois, né? Você primeiro apanhava, depois você sentia o amor do pai e da mãe de novo, né? Beijo, abraço, carinho e tal. Mas olha só que coisa interessante esse texto me traz. Esse texto me traz que a verdade precisa estar em nós. E a verdade é que nós somos pecadores. Mas se nós confessarmos, nós seremos perdoados. Perdoados. Porque, e além de perdoados, ele vai nos purificar de toda injustiça. Isso para mim é a grande manifestação da graça de Deus, que vem nos santificando, nos transformando, nos renovando ao projeto inicial, que é nos tornarmos parecidos com Ele. No Velho Testamento, Deus chama a gente a ser santo como Ele é santo. Na vida do Novo Testamento, Deus nos chama a ser parecidos com Cristo, sermos discípulos dele e seguir o Mestre. A Áurea está falando aqui que esse texto tira o estresse de quem quer só uma vida, deseja viver uma vida de santidade, porque vai pecar, né? E tira o folgado, o crente folgado, da zona de conforto. Ou seja, eu vou continuar assim porque não tem nada a ver, Deus me ama, Deus me perdoa, Deus me aceita como eu sou. Não, peraí, nós estamos aqui para viver Jesus, para mostrar Jesus, então temos que ser parecidos com Ele. E é isso mesmo, é isso mesmo, Áurea. Inclusive, eu já caminhei, falei que eu caminhei com bastante gente que fazia do pecado como se fosse, apropriava-se de uma maneira errônea da graça de Deus, dizendo, a graça me perdoa e tal. Mas eu caminhei com muita gente oprimida pelos seus pecados, porque não conseguia ler o versículo 9 com o olhar da graça, que é exatamente o seguinte: confessou o seu pecado, há perdão.
Ele é fiel, ele não é como a gente, né? Eu sei o que você fez Eu tenho a carta da manga, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Deus não é assim, ele esqueceu. E ele é Você fiel a pediu ele, perdão. né? Porque ele é fiel a ele. Por que que ele é fiel? Não só... Aqui é interessante que ele é fiel e justo. Ou seja, tem duas características dele que ele não pode negar ao confesso, né? Ao réu confesso e arrependido o seu perdão. Porque ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a mim, mas ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel e justo porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele fez justiça por nós. Então é justo, a justiça de Deus está em Cristo Jesus. E quando nós pedimos perdão, nós estamos dizendo: Deus, eu sou um pecador, mas o teu filho morreu no meu lugar e ele perdoou a minha dívida. Eu não quero mais viver com esse peso. Essa justiça de Deus alcança a gente e a gente foi justificado. Por isso que quando você confessa os seus pecados, você não pode mais aceitar nenhuma condenação, nenhuma acusação. Se a sua confissão foi verdadeira, você desfruta desse perdão, então não há mais aquele pecado, porque já foi apagado. Agora você vai desfrutar da alegria da restauração da comunhão, do relacionamento. Bom, e aí, veja só essa dimensão. Para aqueles que são, como diz aqui a Áurea, os folgados, você é um pecador. Você precisa pedir perdão dos seus pecados. Mas para aqueles que são oprimidos pelos seus erros e lamentam e sofrem com eles, eu queria dar uma boa notícia. Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Por isso esse versículo me inspira, porque quando eu estou folgado, ele me dá um alerta. Mas quando eu estou oprimido pelo pecado, ele me dá a palavra de esperança. Você é perdoado porque está confessando seus pecados. Não varra os pecados para debaixo do teu tapete. Não fique com eles aí na sua mente. Confesse-os, arrependa-se e desfrute do perdão e restaure a tua relação com Deus. Mas não tenha dúvida que pecado confessado é pecado perdoado, porque Deus é fiel e justo. Amém? Amém. O Luiz Fernando está falando aqui. Isso mostra que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Exatamente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Por isso, é o primeiro mandamento. É por isso que isso vai nos afastar de uma vida pecaminosa, Luiz Fernando, porque quando nós amamos alguém, nós queremos agradá-lo. O melhor, O melhor para ele. Né? O melhor de nós para ele. Muito bom. Amém? Amém. Muito bem, queridos. Olha, vamos continuar orando e colocando diante do Senhor os nossos queridos nessa lista que temos aqui, né? Que bom que a sogra da Mércia está melhor. Que bom que a gente pode estar desfrutando aqui de um tempo de restauração, né, da saúde de alguns. Né? Alguns queridos que estavam com Covid já estão desfrutando já de alta, isso é muito bom. Mas vamos continuar orando pela seca lá no oeste. Que hoje vai ser aquele dia de sol de novo, né? Vamos continuar orando que aquela chuva que caiu aqui possa também cair lá, né? Continuar orando pela Vânia, as dores lombares dela, os tios do Luiz Fernando, a Sônia e o Laerte, né? Estão sem sintomas, mas que o Senhor esteja cuidando aí deles, né? E também pelos queridos que estão nas lutas, né? O Otto, o Paulo José, o Egon, o Paulo Luiz, a Márcia, que está se recuperando, graças a Deus, Margozinha, o Wagner, o Anselmo, e o Degar, né? Que nós temos orado para Deus fazer, como se diz, para Deus ter misericórdia da vida dela, né? Que ela tenha ou uma melhora ou que Deus tenha misericórdia, né? A Vânia está dizendo que está melhorando, mas ainda dói, né? A Vânia está com dor
na lombar, né? Isso, que nós pedimos oração por ela aqui. Na lombar. O Egídio também com a pedra e a resposta da perícia, né? A gente está orando, os casais. O doutor Pio, lá, que a Rosa Corrêa pediu sobre o Covid, né? E também o doutor Marco Aurélio, né? Continuar orando. É o do lábio lá, né? Isso. São dois. E também o Irineu, né? Tem bastante gente ainda com Covid. Os tios do Luiz Fernando, né? Também gente com Covid que precisa de oração, né? Porque Covid é como se diz, é uma incógnita. Pode melhorar como pode resistir, né? Sim. Então, que Deus tenha misericórdia. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque se confessarmos, Senhor, aquilo que nos atrapalha de ter comunhão contigo, o Senhor é fiel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus Salvador, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, sempre alerta para aquilo que nós precisamos, o Senhor, e faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Obrigado porque os meus planos não são os teus planos. Obrigado porque eu não sei as coisas, mas o Senhor sabe. Senhor, nós te louvamos porque podemos depositar a nossa esperança, a nossa fé, as nossas mágoas, as nossas lutas, tudo que somos diante do teu altar e saber que o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos dar livramento, o Senhor vai nos dar graça para superar as crises, os desertos, os vales que temos que atravessar. Senhor, muito obrigado, porque em todo momento não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos te amar de todo o coração, de toda a alma, com o nosso entendimento, com nossas forças, Senhor. Nos ajuda, porque muitas e muitas vezes a nossa mente vai para outros lugares, estamos inclinados a outras coisas e as coisas que nem entendemos, Senhor, nos levam para outro lado. Ó Deus, que natureza temos, Senhor, como somos fracos e dependentes de Ti. E por isso nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos oriente, que esse dia, Senhor, possa ser um dia onde a Tua graça seja abundante na nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo que temos, por acordarmos mais um dia, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Senhor. Estamos gratos por isso. Obrigado pelo Teu livramento na nossa vida todos os dias, Senhor, e na vida dos nossos queridos. Oramos por cada um dos nossos queridos, Senhor. Sabemos que cada um tem suas lutas, suas dificuldades, mas temos um Deus a quem recorrer. Hoje, em especial, eu quero pedir pela vida da Ironi, Senhor, essas dores no quadril, que o Senhor esteja abençoando, que essa cirurgia possa sair logo. Coloca a Tua mão sobre a vida dela e do Luiz, que eles possam ter total recuperação, Pai. Abençoa a vida deles, Senhor, de uma forma muito especial. Te louvamos também pela vida da mãe do Juca, Senhor, que o Senhor está recuperando aos poucos, Senhor. Traz a cura completa sobre ela, assim como clamamos por cura, Senhor, para os nossos queridos, o Otto, a Márcia, o Anselmo, Senhor, o Paulo Luiz, o outro Paulo, que é o Paulo de Gaspar, Senhor. Tem misericórdia, o Egon, Senhor, nós clamamos por ele, que o Senhor abra portas para ele fazer não só o cateterismo ali no dia 18, mas também, Pai, traz cura sobre cada um deles. Nós sabemos que nada podemos fazer, nem os médicos muitas vezes não sabem o que fazer, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, e clamamos por cura completa sobre cada um deles. Eu peço por aqueles que estão entristecidos, em especial a vida da Gilsara, a vida da Ana, Senhor, a vida do casal de amigos do Celso, Senhor, ó Deus, e tantos outros casais que precisam do Senhor, precisam da manifestação do Teu poder, precisam encontrar o Senhor no meio dessas lutas, Senhor, no meio de tanta confusão que às vezes estamos envolvidos.
Senhor Deus, o Senhor sabe, Senhor, todas as nossas lutas. Por isso nós pedimos que o Senhor mostre o caminho, Senhor. O Senhor sempre nos abençoa com a tua mão, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos guiando. Continua fazendo isso na vida de cada um desses nomes que temos colocado aqui. Pedimos cura sobre aqueles que estão internados com Covid, Senhor, o Irineu, esse doutor Marcos Rogério, Senhor, o outro Marcos Aurélio. Marco Aurélio. O doutor Pio também, Senhor, e os outros queridos que estão em casa se recuperando, alguns que ficam com sequelas, Pai. Mas vimos a recuperação de tantas pessoas como Dionísio e outros, Senhor. Então nós clamamos, Deus, tem misericórdia, faz um milagre em cada uma das vidas. Nós sabemos que nada podemos fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. E a Ti nós entregamos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que desejamos, Senhor. Mas primeiramente, desejamos fazer a vontade, a Tua vontade, a vontade desse Deus justo, santo, fiel, Senhor, que está sempre conosco. Obrigado, porque nossa vida não é só isso aqui, Senhor. Obrigado, porque temos muito mais. E há um sobrenatural que já podemos desfrutar agora. É a paz que excede todo entendimento, que o Senhor dá sobre aqueles que estão buscando o Senhor, que possamos buscar e reconhecer a Tua face, que estejamos entregues nos Teus pés, no Teu altar, Senhor, e que ali seja o lugar onde choramos, onde colocamos, onde nos entregamos realmente. Obrigado por esse dia e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, nós Te agradecemos pelo livramento daquela cruz, pela salvação naquela cruz. Mas, Senhor, sabemos que habita em nós ainda o velho Adão lutando, o velho homem lutando, Deus, contra o novo homem, o espírito que luta contra a carne. E um não quer fazer o desejo do outro. Mas, Senhor, obrigado, porque temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Pai, nessa hora nós Te agradecemos porque somos amados do Senhor. Mesmo que nos nossas falhas e erros, mesmo na nossa quebra, ó Deus, de contrato, o Senhor continua sendo fiel à Tua promessa e a si mesmo de ser esse perdoador. Pai, nessa manhã, que o Senhor esteja nos perdoando os pecados. Pai, que nessa manhã o Senhor esteja visitando o coração de cada um. Meu coração, da Cris, dos que estão, ó Deus, participando conosco nessa live. E que nós possamos experimentar essa doce alegria da restauração contigo. Senhor, que ninguém varra para debaixo do tapete os seus pecados, mas que os tensione, que os rejeite, que lute contra eles, que esteja, Deus, com o coração, a mente, num contrato firme, contrários, ó Deus, às ações deles. Não permitir, ó Deus, que criem ninhos na nossa cabeça os pecados. Não permitir que eles criem raízes dentro do nosso coração, mas que sejam rejeitados, aniquilados e assim confessados diante do Senhor, para que haja perdão. Nós colocamos a vida desses queridos diante do Teu altar. Nós agradecemos pelas bênçãos, ó Deus, das curas de cada um. Nós Te louvamos, ó Deus, por aqueles que resolveram as questões pela intervenção do Teu Espírito, pela Sua boa mão. Mas colocamos aqueles que ainda estão vivendo no meio do turbilhão, no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da tormenta. Mas sabemos que no meio da tormenta, até ali, o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos. O Senhor nos conduz pelo lugar seguro. Por isso, nessa manhã, pedimos a Sua bênção em tudo que vai acontecer nesse dia. Que a graça do Senhor esteja nos alcançando a todo momento. Que o poder do Senhor esteja nos dando força para enfrentar os desafios desse dia.
e que o Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria e alegria para poder, ó Deus, viver esse dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bem. A Genirza, a Bia está dizendo que a Genirza lá de Floripa está Olha com Covid. só. Vamos orar, né? Zenaide. Isso, a Zenaide lá de Carianos, bom dia. Ó, a Lenir e o Cláudio estão com Covid também lá de Carianos. Opa. A Bia está dizendo Tanta aqui pra gente lá com Covid. Ó, vamos estar orando. A Vânia disse, quem experimenta o perdão jamais esquece. Isso, Seu, né? Que eu li umas Isso, linhas em algum lugar. jamais esquece. O Luiz, a Ana Maria, né? Tá dizendo, mergulharemos na piscina da graça e seremos santos. Amém. Luiz Fernando desejando aqui um excelente e abençoado dia e até domingo. Até domingo, teremos o nosso culto. 10h30 para ir pela internet e presencialmente. 10h30. Teremos o pastor Paulo Davi, pastor ministro de adoração lá da PIB de Curitiba, um amigo nosso, tanto nosso aqui quanto do Cleverson e Karina. Cleverson, né? E vai estar pregando, trazendo a palavra, né, para nós aqui. Vai ser um tempo especialíssimo, tá bom? Deus abençoe, queridos. Um bom fim de semana. Deus abençoe. Beijo.